é segredo pra ninguém que o Scorsese gosta de explorar a máfia ou o crime organizado em seus filmes. Em sua filmografia a gente pode ver um repertório de obras que abordam justamente essa temática, desde conflitos e situações envolvendo a lei e os criminosos, quanto longas que abordam a lealdade de indivíduos perante a máfia ou a qualquer outro grupo relacionado ao crime organizado. E no caso de O Irlandês, a gente vê basicamente esse segundo tipo, que acompanha Frank, o irlandês Sheeran, em sua jornada envolvendo todo esse meio criminoso e como ele ascendeu na máfia fazendo serviços a mando da família Bufalino principalmente, e seu relacionamento com o líder trabalhista sindicalista Jimmy Hoffa. E antes de mais nada, é imprescindível dizer como o diretor é eficaz em sua narrativa, porque o longa conta praticamente com 3 horas e meia e mesmo assim a exibição passa voando. Possivelmente antes de assistir, alguns sintam receio, sintam até má vontade devido ao tempo, mas acreditem, quando se termina de assistir essa obra, você quer mais. Provavelmente se tivesse mais uns 30 minutos ou 1 hora, continuaria impecável. E sendo bem honesto, ao mesmo tempo que O Irlandês é um filme diferente de tudo que o Scorsese já fez em sua carreira, ele também lembra bastante outros filmes dirigidos pelo diretor. Eu sei que parece contraditório, mas é uma maneira de dizer que O Irlandês é quase uma evolução máxima de tudo que o Martin Scorsese já abordou em seus filmes envolvendo a máfia ou o crime organizado. É notável que é uma obra muito mais pessoal, muito mais íntima, embora não abandone o tom épico e fantasioso já pressuposto em um filme como esse. E como dito anteriormente, o filme trata-se da vida do Frank Sheeran, e desde o começo, o longa não deixa de exibir que o personagem era um criminoso. Não na flor da sua juventude, mas a gente vê que por volta dos 30, 40 anos, ele já tinha um histórico de crime. Seus roubos eram mais contidos e fáceis de camuflar com algum advogado mais esperto, mas mesmo assim, nota-se essa veia criminosa que gradativamente foi se aflorando até ele finalmente se juntar à máfia. E é válido destacar que o protagonista desde o princípio não é um mocinho, por mais óbvio que isso seja, porque o Scorsese tem um mérito gigantesco de fazer o público, a audiência, simpatizar com o Frank. A gente vê o que ele faz, a gente vê como ele é inescrupuloso, um personagem frio muitas vezes e que comete assassinatos de uma maneira extremamente insensível, por mais que soe redundante isso, só que ao mesmo tempo a gente consegue simpatizar com esse personagem. E é curioso porque não temos tantos detalhes do seu passado, a não ser que ele era um veterano de guerra, então você entende por que ele consegue cometer esses assassinatos sem muito problema, já que como ele esteve na guerra, presumivelmente teve que matar diversos inimigos. Inclusive a gente vê até uma cena onde ele obriga aqueles que ele irá matar posteriormente, cavando suas próprias covas. E é curiosa a sabedoria do personagem porque ele entende mais ou menos o raciocínio daqueles prisioneiros. Ele nunca entendeu por que os inimigos continuavam cavando sua própria cova de uma maneira tão correta. Na sua cabeça, caso fossem obedientes, caso fizessem tudo certo, talvez fossem poupados, mas não é isso que acontece. E é uma passagem bem pontual, e é óbvio que ele tinha que fazer aquilo, mas não deixa de ser uma passagem que evidencia o distanciamento do Frank da sua humanidade. E novamente, a gente consegue simpatizar com o personagem, mas não é por isso que a gente vai concordar com o que ele faz ou com a vida que ele leva. Inclusive, a sua filha Peggy é essa âncora que ajuda o espectador a entender mais ou menos a gravidade das ações dele. Porque como um filme de máfia, como um filme onde retrata a lealdade de um personagem perante aos seus superiores, mentores e amigos, é fácil a gente mergulhar nesse universo e simplesmente comprar tudo o que está sendo exibido. Mas quando a gente tem essa personagem que faz um contraponto a essa vida de assassinatos e crimes hediondos, a audiência tem aonde se agarrar e não perder, digamos, o senso do comum. Tanto que o Scorsese não mostra a cena do Frank espancando um vendedor de loja que tinha encostado em sua filha como algo exemplar que sua filha iria olhar e admirar seu pai por causa disso. Não. Esse foi um trauma que ficou marcado na vida da garota, inclusive na sua fase adulta, porque ela sabia desde o início o que o Frank fazia e o que o seu amigo Russell fazia também. Por isso que ela nunca foi muito com a cara dele. Ele tentava se aproximar, tentava ser um amigo, um tio, mas a Peggy nunca quis contato com ele. Ao contrário do Jimmy Hoffa, que não era um sujeito envolvido com crime organizado, apesar de ter suas ligações e conexões, ele era basicamente o presidente de um sindicato. Então, para Peggy, desde criança, ele era uma pessoa que ajudava os outros, e não um criminoso ou um valentão. E por mais que a Peggy, durante 3 horas e meia, não ganhe tanto destaque, todas as suas passagens são pontuais pra gente perceber a gravidade das ações do Frank. É ela que joga o espectador pra baixo, pro chão de novo, porque é fácil a gente ficar vislumbrado com o que tá assistindo. Não por causa dos feitos chocantes ou porque é fascinante por si só ver toda essa interação entre atores do alto escalão.
mas porque o filme te segura naquela trama. Ele consegue prender sua atenção pro que tá acontecendo e você fica curioso. Você quer ver aonde vai dar, o que o Frank vai fazer a seguir, o que ele tá pensando, por mais difícil que seja conjecturar. Então, novamente, é fácil você se perder em tudo isso que tá acontecendo, em todas as maquinagens do crime organizado. E por isso a PEG é tão importante. Sem esse contraponto, o filme poderia parecer exaltar todas as atitudes do Frank como um pai que quer proteger suas filhas, quer proteger sua família e que é tudo válido. Todas as suas ações violentas e inescrupulosas são válidas porque suas intenções são boas. E tendo essa personagem como um contraste, uma pessoa que não só não aceita as coisas que seu pai faz, mas as desaprova e principalmente não as entende, a gente o tempo todo questiona os atos do Frank. E foi tão proposital essa simpatia que o diretor faz o espectador ter com o Frank e com o protagonista, que o teor documental que o longa apresenta não é à toa. É justamente para aproximar o espectador, a audiência, ao Frank. A gente vê algumas cenas entrecortadas com a narração do próprio Frank, contando a sua história não exatamente para a câmera, mas para o espectador mesmo, já que aparentemente ele não está interagindo com ninguém em cena. Claro que isso também concede mais verossimilhança à sua jornada, até porque o filme é baseado em fatos, mas em seu cerne serve principalmente para aproximar o público do personagem, por mais cruel e violento que ele seja. E por mais que o roteiro apresente diversas situações envolvendo a máfia e sejam novamente fascinantes por si só, o filme não se chama O Irlandês por acaso, porque é justamente sobre o Frank. Então, é sobre a sua jornada. Ele não é um chefão, ele não é um manda-chuva, ele é praticamente um subordinado que ganha respeito naquele meio, que vai crescendo dentro daquela família, até chegar a um ponto onde ele é completamente protegido, onde as pessoas não podem mais encostar o dedo nele, mas em contrapartida, ele continua fazendo o trabalho sujo. E para um sujeito que leva a vida como Frank, não existe final recompensador, não existe glória no final. Sua jornada, mesmo que não tenha sido sugerida no começo, estava fadada a terminar solitária, com ele mesmo tendo que comprar seu caixão, por exemplo, sozinho na véspera de Natal, sem conseguir se reconciliar com suas filhas, principalmente com a Peggy. Na verdade, as outras até falavam com ele, aparentemente, mas ainda existia aquele ressentimento, aquela mágoa, porque, embora seja presumível que elas sustentem carinho e apreciação pelo pai, elas sabiam o que ele fazia para viver, e isso acabou, de uma forma ou de outra, afetando muito a vida delas. Elas nunca podiam contar com o Frank, porque tinham medo do que ele faria com a pessoa que fez algo com elas. Será que ele quebraria a mão desse sujeito também? Mas é engraçado porque o roteiro desde o começo mostra que o Frank gostava de dizer que estava protegendo as filhas, claro, no final da sua vida, mas no decorrer do longa a gente não vê isso. São poucos os momentos de carinho, a gente até vê ele saindo juntos, ele rodeado das suas meninas, mas não existem momentos de afeto, não existem momentos onde ele diz que as ama, que ele as põe pra dormir, que ele conta história pra elas, sabe? Esses momentos fraternais. Não existe isso. Você nota que ele é muito mais preocupado com sua reputação no mundo do crime, com a lealdade que ele tem àqueles que o protegem e que são seus amigos, que se tornaram sua família, do que com sua própria família biológica. E no final da sua jornada, talvez por uma consciência culpada, autopiedade, ele diz que tudo o que ele fez foi para proteger suas meninas, suas filhas, mas não passa muita veracidade. Você pode até acreditar, mas os seus atos não demonstraram isso. Claro que ele era um sujeito que demonstrava um pouco de falta de adequação, que não sabia muito se expressar, mas mesmo assim não seria difícil fazer alguns atos de afeto, de carinho. O máximo que ele consegue é demonstrar um certo tipo de arrependimento, quando, por exemplo, ele pede para o padre deixar a porta entreaberta, porque é assim que seu antigo amigo Hoffa fazia. Ele até diz que não sente remorso pelas mortes que foi responsável por não conhecer as famílias, mas é evidente que ele sofre com isso. Aparentemente ele é indiferente a tudo o que aconteceu, mas percebe-se que tudo isso o afetou. Na velhice, ele acabou encontrando, de certa forma, um arrependimento. Ele não admitia para si mesmo, ele afirmava que não sentia nada novamente, mas fica bem claro que é um personagem triste, solitário, depressivo, que ficou sozinho, que sua jornada, como dito anteriormente, só tinha esse desfecho. Não era possível ele ter um final feliz, digamos assim. E o curioso é que de todas as pessoas envolvidas com ele daquela época, dos tempos de glória da máfia, ele foi o único restante. E mesmo sendo o único, ele ainda protegia a sua reputação e a dos seus associados. Mesmo sem ninguém para ser culpado, mesmo sem ninguém para ser preso porque já estavam todos mortos, ele ainda mantinha o segredo da morte do Hoffman. Obviamente porque ele era o culpado, mas também por uma espécie de lealdade deturpada
à sua antiga vida. E eu tinha dito que ele afirmava não sentir nada porque não conhecia as famílias de integrantes que ele matou, mas é bem seguro dizer que a morte do Hoffman foi a que o deixou numa fossa profunda. O momento em que acontece ainda é frio, é indiferente de certa forma, demonstra uma inescrupulosidade absurda, mas os momentos que antecedem esse fatídico momento demonstram que o personagem estava hesitante, ele estava receoso. Ele não queria fazer isso porque o Hoffa era realmente um amigo, era parte da sua família. Mas como na máfia, no crime organizado, as coisas não se resolvem apenas com conversa e com paciência, o Jimmy Hoffa acabou sendo executado porque estava se tornando um problema. Na verdade, àquela altura, ele já era um problema grande demais para tentar se resolver a não ser pela própria execução. E quem melhor do que alguém de extrema confiança como o próprio Frank. E como dito antes, e eu volto a ressaltar, a gente simpatiza com o Frank. Então mesmo no final, a gente vendo tudo o que ele fez, tudo o que ele passou e entendendo que a sua prisão e depois sua vida solitária era a única saída para a vida que ele escolheu, que ele seguiu, a gente ainda sente pena, a gente ainda tem dó do personagem que tenta, antes da morte, se reconciliar com a Peg, porque ela propositalmente o ignora. E por mais que seja compreensível, não deixa de dar um certo aperto no coração. A gente, novamente, sabe tudo o que ele fez, a gente viu os assassinatos a sangue frio, mas mesmo assim simpatizamos com ele porque, de certo modo, ele não era um personagem cruel. Ele fazia o que os seus superiores mandavam, ele não demonstrava arrependimento, ele não questionava, ele simplesmente fazia. Mas mesmo assim, a gente não sente que ele gostava genuinamente do que fazia. Parece que ele só fazia aquilo ou para sobreviver ou porque ele era bom nisso. Talvez ele só sabia fazer esse tipo de coisa. E a sua alta lealdade ao Russell e depois ao próprio Hoffa o fizeram praticamente ignorar sua vontade própria para poder satisfazer esses seus amigos. É uma relação complicada, mas o Scorsese sabe relatar esse tipo de envolvimento entre criminosos. E novamente retornando ao tema do filme ser trágico, com um final que não poderia ser diferente, existe uma cena muito categórica no filme, que me chamou bastante atenção, que é quando o próprio Jimmy e o Frank estão sentados juntos em um carro. Lógico que o Hoffa não sabe, não desconfia do que vai acontecer com ele, mas a sua roupa, seu terno vermelho e o próprio carro, que também é da cor vermelha, acabam denunciando para o espectador o que vai acontecer. É lógico que ainda é incerto, mas devido a todo o contexto e a própria composição da cena, é possível presumir. E o vermelho, ele não só destaca o temperamento do Hoffa, que é impulsivo e explosivo, como o azul ressalta como o Frank é frio e insensível. Além do mais, a cor azul da frieza volta a aparecer quando o protagonista liga para a esposa do Hoffa, mas ironicamente, ele não está sendo frio naquele momento. Ele demonstra hesitação, arrependimento, tristeza, ele gagueja, ele não consegue se expressar direito porque ele está triste e principalmente está numa situação difícil, porque ele foi o culpado pela morte e desaparecimento do Hoffa, mas tem que consolar a sua esposa, que ele conhecia, que ele era próximo. São esses tipos de cenas que explicam por que a gente consegue simpatizar com o Frank e ao mesmo tempo entender que ele não pode ter um final feliz, que ele não pode se safar disso, que ele não pode ter uma recompensa no final. Por mais que ele consiga matar alguém a sangue frio, o que vemos desde o começo da exibição é que ele permanece sensível de alguma forma. Eu sei que parece contraditório e até difícil de entender, mas ele não fica anestesiado e quando precisa executar alguém, fica nítido que ele preserva uma certa humanidade. Pode ser pouca, mas ele não é um monstro. Outra coisa que me fascina também em O Irlandês é a inteligência do cineasta de deixar alguns ganchos, algumas pontas soltas que na verdade nem são pontas soltas, mas que retornam posteriormente no longa. Como quando, bem no início, é dito que os jovens daquela época não conheciam quem era Jimmy Hoffa, e bem no finalzinho a gente vê uma representação disso, quando uma jovem enfermeira não reconhece o Hoffa em uma foto com a Peg. E para finalizar, o rejuvenescimento digital que a gente vê no longa é muito preciso e quase impecável. Apenas de vez em quando, o brilho exagerado nos olhos do De Niro acabam denunciando a falsidade do rosto, mas são momentos bem pontuais e de forma alguma soam artificiais. Até porque são momentos que chamam muito mais atenção pelo que está acontecendo em tela do que pela aparência dos personagens.